Você acha que você está no controle da situação? Você acha que você consegue saber exatamente o que fazer, o que não fazer, o tipo de decisão e etc? Eu lamento te informar, se você ficar aqui nesse vídeo, vai mudar muito a forma como você está lidando com essa falsa sensação de controle no seu dia a dia. Eu sou Carlos Castro Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. É desse assunto que a gente vai falar hoje, com base em um texto que a gente vai ler, depois colocar alguns comentários, dicas e ideias bem interessantes para poder a gente aplicar no nosso dia a dia, tá bom? O texto que a gente tem hoje, galera, é do site Eduvem, com o título A Ilusão do Controle, né? Por que você não está no comando tanto quanto você pensa? É um texto do Vladimir Nunan, de 24 de agosto de 2025. Um abraço então para o Vladimir, um abraço de novo, mais uma vez, para Eduvem. Então a introdução, né? Quem está realmente no comando, né? Você escolheu abrir esse artigo, certo? Talvez não. Ao menos foi o que... Ao menos não do jeito que você imagina. Por trás dessa simples ação, clicar, há um emaranhado de decisões inconscientes, estímulos externos, hábitos antigos e comandos cerebrais que operam fora do seu radar. A ciência tem uma notícia incômoda para nós. O que chamamos de vontade própria pode ser, na verdade, uma construção ilusória criada pelo cérebro para dar sentido a comportamentos que ele já executou. Nesse artigo, vamos mergulhar nos bastidores, nas mentes, para entender o que realmente controla nossas decisões e como podemos, paradoxalmente, reconquistar parte do controle, aceitando que não temos tanto quanto pensamos. O conceito de ilusão do controle, né? A expressão ilusão do controle foi cunhada pela psicóloga Ellen Langer em 1975. Em experimentos simples, ela mostrou que as pessoas acreditavam ter mais controle sobre situações aleatórias do que realmente têm. Jogadores de dados, por exemplo, jogam mais forte quando querem um número alto, ou mais fraco quando querem um número baixo, como se isso fosse influenciar o resultado. Esse viés cognitivo nos faz superestimar nossa influência sobre eventos que são de fato aleatórios ou determinados por fatores externos. Essa ilusão está presente em decisões financeiras, relacionamentos, saúde e até no jogo da vida. Mas há um ponto ainda mais profundo. E se a própria sensação de escolha for um produto ilusório? Então, o cérebro, antes de você saber, né? Estudos com neuroimagem revelaram algo surpreendente. O cérebro toma decisões antes que você esteja consciente delas. O experimento mais famoso é o de Benjamin Libet, dos anos 80. Libet pediu que voluntários apertassem um botão quando quisessem. Ao monitorar a atividade cerebral, ele descobriu que o potencial de prontidão, um sinal elétrico do cérebro, ocorria até meio segundo antes de a pessoa ter consciência da decisão. Em outras palavras, o cérebro já havia iniciado a ação antes que a pessoa soubesse que decidiu. Vários estudos replicaram e ampliaram essa descoberta, sugerindo que o livre-arbítrio consciente pode ser um pós-fato racionalizador. Uma explicação que a mente inventa para justificar uma ação que já foi iniciada. E aí, o próximo subtítulo, Sistema 1 versus Sistema 2, né? A mente dividida. O psicólogo Daniel Kahneman, ganhador do Nobel, popularizou a teoria dos dois sistemas mentais. Sistema 1, rápido, automático, inconsciente, emocional. Sistema 2, lento, deliberado, racional, consciente. A maior parte do tempo é o sistema 1 que guia nossas ações. Ele age com base em atalhos mentais, heurísticos, padrões habituais e emoções. O sistema 2 só entra em cena quando algo exige esforço cognitivo. O mesmo assim é facilmente enganado. Você não racionaliza para frear o carro diante de um pedestre. Seu sistema 1 já agiu. Você não faz cálculos para desconfiar de um estranho. Seu cérebro já decidiu e a justificativa vem depois. Poder invisível do ambiente. Basta mudar o ambiente para mudar o comportamento. Essa é uma das descobertas mais consistentes da psicologia comportamental. Em cafeterias que tocam música clássica, as pessoas compram vinhos mais caros. Quando os pratos são menores, as pessoas comem menos.
Em corredores de supermercado, a altura em que um produto é colocado afeta a sua venda. E a lista continua. Você acha que decidiu comer doce porque quis? Talvez tenha sido a cor da embalagem, a posição na prateleira ou a emoção do momento que te levou àquela escolha. Somos, mais do que imaginamos, organismos moldados pelo contexto. Com certeza. Que texto interessante, hein, gente? Continuando. O cérebro odeia incerteza e ama histórias. Parte da ilusão de controle vem da necessidade humana de sentido, né? O cérebro odeia lacunas, então, quando não entende algo, ele inventa uma explicação, e isso acontece o tempo todo. Você diz que terminou um relacionamento porque não era mais compatível, mas talvez a verdade seja que estava cansado, inseguro ou influenciado pelos fatores externos que não reconhece. A mente constrói narrativas retroativas, e quanto mais convincente, mais você acredita que foram frutos da sua decisão racional, livre-arbítrio ou livre interpretação. A neurociência contemporânea não afirma necessariamente que o livre-arbítrio não existe, mas ela o redefine. O que temos talvez é um livre-arbítrio limitado, contextual e condicionado. Somos livres para agir dentro de um repertório de possibilidades formados por biologia, cultura, experiência e emoção. A liberdade plena, aquela de agir totalmente desvinculado da causa externa ou interna, pode não passar de um mito. A ilusão é útil? Surpreendentemente, sim. A crença no controle pessoal está ligada à maior motivação, resiliência e bem-estar. Pessoas que acreditam ter controle sobre suas vidas cuidam mais da saúde, perseveram em metas, tomam mais iniciativa e superam adversidades com mais facilidade. Em outras palavras, mesmo sendo uma ilusão parcial, acreditar que você pode decidir é adaptativo. E isso que motiva a mudança e esforço a busca pelo sentido, né? E aí tem um paradoxo das redes sociais. Na era digital, a ilusão do controle é elevada à máxima potência. Você acredita que decide o que vê, o que compra e com quem interage, mas algoritmos calculam, moldam e direcionam seu comportamento segundo padrões invisíveis. Você escolheu aquele vídeo ou foi induzido por padrões que o sistema sabe que te mantém por mais tempo na plataforma? Olha aí o algoritmo. Essa falsa sensação de autonomia reforça a ideia que estamos no controle, quando na verdade somos marionetes digitais bem convencidas da própria liberdade, né? Inteligência artificial e o fim da autonomia, né? Com a ascensão da IA, decisões antes humanas passaram a ser terceirizadas. Escolher uma música, editar um texto, corrigir um raciocínio, gerar uma imagem, sugerir um parceiro. A IA é eficiente, mas também reconstrói nosso senso de agência. Aos poucos, deixamos de confiar na própria intuição, na capacidade crítica, no tempo de pensar, e isso pode nos levar a uma era de comodidade intelectual, onde pensar vira esforço desnecessário. Se tudo pode ser resolvido por uma IA, o que ainda depende de você, né? Se o controle absoluto é uma ilusão, e como reconquistar, né? Se o controle absoluto é uma ilusão, existe um caminho mais humilde e eficaz, o autoconhecimento e a autorregulação. E aí que me parecem algumas dicas, né? Deixa eu ver. Dica 1. Torne o inconsciente mais visível. A prática da atenção plena, mindfulness, ajuda a perceber gatilhos antes de reagir. Isso já é um ato de controle. Número 2. Mapeie padrões. Entenda o que dispara seu comportamento automático. É o estresse, a ansiedade, a solidão, o ambiente. 3. Reduza distrações. Quanto mais estímulos externos, menos espaços para escolhas conscientes. Desacelere, crie zonas de silêncio e reflexão. 4. Reforce hábitos positivos. Mesmo que criados de forma mecânica, bons hábitos estruturam a mente e ampliam a sensação de autonomia real. 5. Aceite a incerteza. A ilusão de controle serve para reduzir a ansiedade, mas aceita a complexidade da vida também é libertador. Olha que interessante, né? Lidar com a certeza da incerteza. E aqui a conclusão desse belo texto. O comando está em disputa, né? Você não é tão livre quanto pensa, mas talvez não é totalmente passivo. Está no meio.
Em um campo de batalha entre instinto, razão, hábito e influência externa, a chave não é buscar o controle absoluto, é ganhar consciência dos fatores que te controlam para atuar sobre eles com mais lucidez. No fim, a liberdade mais produtiva pode não ser fazer o que se quer, mas entender por que se quer o que se quer. Uau! Galera! Que texto fantástico! Um abraço para essa turma aqui. Que texto lindo e totalmente alinhado aqui com o canal. Olha que coisa interessantíssima. Olha que coisa interessantíssima. É como eu falei no começo, lamento informar, mas você não está no controle da sua situação. Nós temos uma falsa sensação de comando pelo ambiente que a gente está, pelo ambiente que a gente cresceu, pelas influências do que estão ao nosso redor, mas a gente não está sob controle. Nenhuma pessoa, tá? Nenhuma pessoa. Pode ser a mais poderosa do que existe politicamente, financeiramente, enfim, de conhecimento, mas a pessoa ela não está no controle dela. E uma das coisas interessantíssimas que aqui, entre muitas outras, esse texto aqui a gente poderia fazer um vídeo de 50 minutos dele, né? E dá para fazer, mas a ideia aqui é tentar sintetizar esse ponto aqui, colocando as contribuições. Mas a gente trabalhar com essa sensação de que a gente está, essa ilusão de que nós somos úteis no controle do tempo, isso faz muito bem pra gente. Ou seja, a gente dá um hack, a gente hackeia a nossa mente, né? Então, peraí, eu não posso não ter... Eu sei que eu não tenho total controle aqui das minhas decisões, mas peraí, um pedaço eu tenho. E se a gente parte desse princípio, faz com que a gente consiga se sentir mais otimista, cuidar mais da nossa saúde, como coloca aqui no texto, trabalhar com metas, planos, projetos futuros, né? Ter mais iniciativa para coisas boas que fazem bem para a nossa vida, né? E, inclusive, lidar também com as adversidades que fazem parte da nossa vida, do momento que a gente nasce até o momento que a gente, né, vai para o próximo plano. E aí, vale essa reflexão aqui, que é muito útil nos dias atuais. A rede social, ela engana a gente, né, que principalmente que os outros têm muito controle sobre as suas vidas, né, e que a gente está numa situação de desvantagem sobre o outro, né? Então eu preciso viajar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ter mais um cargo, eu preciso ir em mais restaurantes, eu preciso fazer mais atividade física, e parece que todo mundo está no controle, né? Porque as pessoas postam e tem os seus horários e etc. E a gente não, parece que a gente sempre está correndo para poder a gente conseguir ter algo parecido ou igual a que a gente viu de um amigo, né, de uma conexão aí dentro de uma rede social. Então a gente vive nesse paradoxo. Eu acho que eu vou ficar, né, com base na minha experiência, eu acho que o autoconhecimento é algo muito importante, pode ajudar muito a gente. Então pratique o autoconhecimento. Mas o fato da gente se desprender de uma forma, vamos colocar aqui o desprendimento de uma forma responsável, de que a gente não está sob o controle da situação, ou então a gente estar minimamente no controle da situação, isso pode ajudar muito, trazer muitos benefícios para a nossa vida. O que você acha? Comenta aqui, conversa aí com quem está assistindo o vídeo com você. Eu acho que pode ser uma coisa muito interessante. Você se colocar numa situação onde você sabe que nem tudo vai depender de você. Se colocar numa posição de humildade mesmo, né? Você reconhecer que, poxa, talvez aquele plano, talvez aquele emprego, talvez aquele relacionamento,
aquele encontro, aquela expectativa não depende exclusivamente de você. Isso deixa as coisas muito mais leves. Você não concorda? Você que está aqui comigo? Isso deixa as coisas muito mais leves. Deixa a gente... evita que a gente carregue uma mochila de um peso que não é nosso. Olha que interessante. Porque a gente não precisa ter expectativa de todas as coisas, carregar expectativa de todas as coisas que a gente imagina que pode dar certo, que pode dar errado, que o outro vai fazer com a gente. A gente leva isso, a gente de forma consciente, é uma forma que a gente está sinalizando para a gente e para quem está ao nosso redor, de que não, tá tudo bem, a gente não precisa ter o controle de toda a situação, porque é assim que as coisas funcionam. Interessante isso, né? Vale bastante pensar. Eu achei esse texto totalmente alinhado com o propósito do canal, que é exatamente trazer um estado de reflexão sobre temas que são temas incômodos, mas que a gente precisa lidar com eles de frente. E a nossa sociedade atual sim, a gente parece que é uma imposição a gente ter o controle da nossa agenda, das nossas decisões, da decisão sobre as pessoas que estão ao nosso redor, da nossa carreira, da nossa educação, da nossa viagem, das nossas férias, e etc, e etc, e etc. Né? Então eu quero terminar aqui como vídeo, como essa bela frase do texto, né? A liberdade mais profunda pode não ser fazer o que se quer, mas entender por que se quer o que se quer. Galera, sem mais para esse vídeo, desse texto lindo que a gente leu aqui hoje, comentou e trouxe reflexões. Mas eu guardo com muito carinho. Que bom que você está aqui comigo até agora, no final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Manda para um amigo aí, para uma amiga, para uma pessoa que você gosta, que quer, que acha, que também acha que está sob o controle da situação, né? E espero você no próximo vídeo, tá bom? Um abraço bem grandão. Fica bem aí e não vamos ter controle. Vamos deixar que algo superior, que o universo se encarregue dessa aleatoriedade que é a nossa vida, tá bom? Um abração, tchau, tchau.